hoje nós vamos aprender a fazer esta linda toalhinha. Ela ficou medindo 39 centímetros de diâmetros e eu trabalhei ela com a linha Anne. Essa toalhinha, pessoal, ela é muito fácil, rápido de fazer e ela vai bem pouquinho linha, tá? Bem pouquinho mesmo. Olha que linda que ficou com esses detalhes de desenho aqui, ó, em formato de moranguinhos, tá bom? Fica muito delicada essa toalhinha, como vocês podem estar observando aí, vendo, né? Eu trabalhei ela aqui, ó, com esta linha da Anne da Círculo. Este novelo é de 500 metros. Como eu tenho aí, eu já trabalhei muitos, tá? Essas toalhinhas, eu tenho uma base aí que, dependendo do ponto de vocês, vai estar aí dando para vocês fazer de umas 5 toalhinhas, dependendo o ponto, tá bom? Mas pode estar aí fazendo menos, até 4, tá bom? E esta cor, ela é a 3839, é a rosa cítrica, tá? Ela é assim, um tom puxado, né, pro pink. Mas ela é um rosa bem bonito, se caso vocês queiram trabalhar nessa cor. Mas pode estar ficando à vontade para estar trabalhando a cor que você preferir. E eu usei aqui esta agulha de 2 milímetros. Como vocês sabem, o meu ponto é meio apertado, né? Então, eu uso essa numeração de agulha, mas vocês podem estar trabalhando a agulha que vocês sempre trabalham. Eu tenho essa aqui e tenho essa verde aqui também, tá, meninas? Trabalhei essas duas, esse num tom verde. Se caso vocês queiram aí também trabalhar nesse verde, esse verde aqui é o verde bandeira, tá? Não tem a numeração, mas o nome é o verde bandeira, ok? Então, era isso, meninas. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, vai embaixo, deixe seu like, comente. E para você que não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Também peço para vocês se inscreverem aí no nosso novo canal, vou deixar o link aí embaixo na descrição. E se vocês quiserem também estar me seguindo lá no Instagram, é Eli Campos Crochê, tá bom? Esse é o meu Instagram, bem fácil aí de estar encontrando, tá bom? E se quiser também estar mandando mensagem lá no direct, tá? Foto aí, eu vou estar postando lá e marcando vocês, ok? Então, é isso, meninas, e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Eu vou iniciar aqui a nossa toalhinha, fazendo aqui uma laçada inicial, para nós estar começando aí, tá? O nosso trabalho, e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha, que seria a agulha dentro dela, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, formei aqui um leque, um círculo bem pequenininho. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas, e aqui dentro deste círculo eu vou fazer mais 2 pontos altos. No total, vou ficar aqui com um grupo de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, vou voltar dentro do meu círculo e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vamos fazer as 3 correntinhas e repetir aqui mais 3 pontos altos. Então, no total, nós vamos trabalhar aqui 4 grupos de 3 pontos altos. Eu fiz aqui o terceiro já, né? E fazer aqui as 3 correntinhas de separação, voltar dentro do círculo e vou aqui fazer o meu último grupo de 3 pontos altos. Feito esses 3 pontos altos, vamos fazer as 3 correntinhas, fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, nós vamos ficar o início desta forma aqui. Nós vamos iniciar aí, tá? A nossa próxima volta. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. E vou fazer aqui mais 2 correntinhas. Então, no total, vou ficar com 5 correntinhas.
E eu vou voltar, eu vou pular esse primeiro ponto, vou aqui no terceiro ponto, daqueles 3 pontos altos, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. E eu vou vir nesse espaço aqui, ó, que fizemos de 3 correntinhas, e vou fazer aqui um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço das 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Então, vamos ficar com 2 pontos altos separados por 4 correntinhas, aqui naquele intervalo que nós fizemos de 3 correntinhas na primeira volta que nós fizemos. Aqui agora, tá? Vamos fazer novamente as 2 correntinhas e vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto dos 4 pontos altos, e aqui eu vou fazer em cima dele um ponto alto, 2 correntinhas. Vou aqui no terceiro ponto alto e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Chegamos no intervalo das 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, 4 correntinhas, fazer o segundo ponto alto no mesmo espaço. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dos 3 pontos, vamos fazer um ponto, 2 correntinhas, vamos pular o próximo ponto e no último ponto, vamos aqui fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Cheguei no intervalo das 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, 4 correntinhas, volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto, 2 correntinhas e vamos vir aqui, ó, repetir o que repetimos ali. Em cima do primeiro ponto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, pulo um ponto e aqui no terceiro e último ponto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Cheguei aqui no intervalo de 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas no mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, naquelas 5 correntinhas, vamos contar na terceira correntinha, vamos prender com um ponto baixíssimo, fechando aqui a nossa segunda carreira. Então, meninas, olha, vai ficar dessa forma. Onde nós fizemos aqueles 2 pontos altos no intervalo daquelas 3 correntinhas, olha, em cada canto, ficamos com 4 cantos, né? Então, eles vai ser aqui, formando, tá, o desenho. Então, vamos lá, já iniciar aí a nossa próxima carreira, que vai ser trabalhado também dessa forma. Vamos subir aqui novamente, tá? 5 correntinhas. Voltar nesse ponto alto, em cima dele, vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. E vamos trabalhar aqui, tá, meninas? Aqui, nesse intervalo de 4 correntinhas, vamos trabalhar dessa forma. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Uma correntinha. No mesmo lugar, 2 pontos altos. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Vamos aí dar continuidade, fazendo as 2 correntinhas, que vai ser de separação. 1, 2, vou em cima desse ponto alto, aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, vou nesse ponto alto à frente e fazer um ponto alto, 2 correntinhas e cheguei aqui, ó, nas 4 correntinhas. Aqui vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, fazer mais 2 pontos altos e uma correntinha, no mesmo lugar, fazer mais 2 pontos altos.
Então, aqui agora, meninas, tá? Vai ser os cantos, tá? Da nossa toalhinha. Aqui, esta é a mesma repetição, tá? Vocês trabalham seguindo essa sequência deste lado, desse, tá bom? Aqui é onde nós temos aqueles 2 pontos altos separados por 4 correntinhas. Vai ser trabalhado o mesmo que trabalhamos aqui, ok? Então, trabalho de vocês aí, ó, seguindo essa sequência por toda a volta. E eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com nossa terceira volta já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha, naquelas 5 correntinhas que nós fizemos. Então, nós vamos vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vamos inserir a agulha dentro. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, desta forma aqui, ó, que ficou a nossa terceira volta. Vamos iniciar a nossa quarta volta, né? Vou aqui subir as 5 correntinhas. E vou em cima desse ponto alto e vou fazer aqui esse ponto alto. 2 correntinhas de separação. Agora, aqui, ó, naqueles 3 grupos que nós fizemos, separados por uma correntinha, nós vamos vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, aqui eu vou fazer um leque de 4 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha no mesmo espaço, fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, formamos um leque naquele primeiro espaço, tá? Que nós tínhamos de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo espaço de uma correntinha. E aqui, novamente, ó, vamos fazer 4 pontos altos separados por uma correntinha, formando aqui o nosso leque. Então, naqueles 4 cantos, menina, nos 4 cantos que nós temos aqui, ó, vamos trabalhar dessa forma, tá? Fiz aqui este leque, agora vamos fazer as 2 correntinhas, vou em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, no ponto alto à frente, fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Cheguei aqui no canto, né, vou aqui nesse espaço de uma correntinha, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui. Vou fazer aqui o leque separado por uma correntinha, então, fizemos aqui os 4 pontos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço de uma correntinha, pulando aqui, ó, esses 2 pontos do meio. Vamos fazer aqui os 2 pontos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, formando aqui o nosso leque. Pronto, meninas, olha. Vai ser dessa forma aqui que nós vamos trabalhar, tá? Por toda a volta, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, ó, seguindo essa sequência, já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha quarta volta já finalizada. Vamos dar sequência aí à nossa quinta volta. Eu fechei ela aqui, ó, as 5 correntinhas que nós iniciamos, então, fechei com ponto baixíssimo na terceira, tá? Vamos novamente iniciar aqui com 5 correntinhas e vamos aqui, ó, nesse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Assim que fizer aqui o início dessa forma, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou vir aqui no meio do leque, vou repetir o leque, fazendo 2 correntinhas, 2 pontos altos, agora vamos fazer 2 correntinhas. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Na carreira anterior, tá, meninas? Nós fizemos o leque apenas com uma correntinha. A partir da carreira de número 5, nós vamos trabalhar com 2 correntinhas, tá, de separação. E assim que fizer este leque, vamos fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto. Fazer mais uma correntinha, agora vamos vir dentro do leque e vamos trabalhar os 2 pontos altos, 2 correntinhas e fazer aqui os 2 pontos altos para completar aqui o leque.
Então, meninas, aonde nós temos os cantos, tá? Esses cantos aqui dos leques, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Vamos ficar com um ponto alto aqui no meio, separado por uma correntinha. E vamos aqui novamente, tá? Fazer as duas correntinhas. Vou em cima do ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui no canto. Vamos, então, fazer o nosso leque. Com os dois pontos. Duas correntinhas. E fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha, vamos nesse intervalo aqui de um ponto alto, de uma correntinha, fazer um ponto alto, uma correntinha. Vamos dentro do leque e repetir o mesmo que nós estamos aqui trabalhando na nossa volta de número 5. Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar esta nossa volta, tá, de número 5. Trabalho de vocês aí nesta sequência, que já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá, de número 5, já finalizada. Fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 5 correntinhas que nós iniciamos, tá? Que 3 serviam como um ponto alto e 2 como intervalo. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 6. Novamente, tá? Vamos iniciar fazendo as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar nesse ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Fazer 2 correntinhas e vou aqui, ó, dentro deste leque. E vou aqui fazer o meu leque, que é o mesmo que nós trabalhamos na carreira anterior. Assim que fizer este leque, meninas, agora aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos prender com um ponto baixo. Agora, aqui nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha, e vamos prender com um ponto baixo. Prendeu com ponto baixo? Faça as 3 correntinhas. E vem aqui no leque, vamos trabalhar como nós trabalhamos aqui, ó. Trabalhando o leque. Então, vai ser trabalhado, tá, meninas? Dessa forma aqui, onde nós temos esses cantos aqui, ó. Esses 4 cantos vai ser trabalhado todos dessa forma. Assim que fizer, tá? Faça as 2 correntinhas, separação, e vem aqui, ó, em cima do ponto alto, e vamos fazer o ponto alto, 2 correntinhas, no ponto alto à frente, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e voltar aqui, ó, trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá bom? Feito o leque, né, as 3 correntes, e vamos no intervalo de uma correntinha, fazer um ponto baixo, fazer 5 correntinhas, ou no intervalo de uma correntinha, prender com um ponto baixo. 3 correntinhas e vim trabalhando o leque. Então, meninas, é nessa sequência aqui que nós vamos trabalhar por toda a volta, tá? Vamos seguir essa sequência até o final aqui da nossa volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Lembrando vocês, ó, que o mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar aqui. E o mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar aqui, ok? Trabalhando os 2 pontos altos separados por 2 correntinhas.
Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 6, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 7. Subindo aqui as 5 correntinhas. E vamos vir aqui nesse ponto alto, vamos fazer aqui o ponto alto, 2 correntinhas e vamos aqui, ó, no leque. Vamos trabalhar o mesmo leque que nós vem trabalhando aí na nossa carreira. Assim que fizer este leque, né? Nós vamos agora fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, nessas 5 correntinhas. E aqui vamos fazer 10 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ponto alto. Então, esses 10 pontos altos vai ser trabalhado naquelas 5 correntinhas que fizemos. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. E vamos vir aqui, fazer o nosso leque que nós vem aqui trabalhando nas nossas carreiras. Assim que fizer esse leque, faça as 2 correntinhas, fazer um ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto à frente, um ponto alto, 2 correntinhas, e cheguei aqui no leque, vamos repetir o mesmo leque que nós vem aí trabalhando. Fiz o leque, vamos fazer as 3 correntinhas, vamos vir aqui, ó, nessas 5 correntinhas, e vamos repetir os 10 ponto alto, que é o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Eu vou trabalhar os 10 ponto alto e já volto aqui. Pronto, eu fiz aqui os 10 ponto alto. Vou aqui fazer as 3 correntinhas e vim aqui fazer o meu leque. Então, pessoal, é desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 7. Vocês trabalhem seguindo essa sequência por toda a volta, tá? Trabalha a de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 7 já finalizada. Fechei na terceira correntinha, tá? Daquelas 5 que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 8. Subindo novamente as 5 correntinhas. Feitas 5 correntinhas, vamos em cima desse ponto alto e nós vamos fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, vamos fazer 2 correntinhas. E vamos aqui nesse leque e nós vamos repetir o mesmo que nós vem aqui trabalhando. Pronto, fiz esse leque. E agora, nós chegamos aqui, ó, naquele canto, né, que nós temos aqueles 10 pontos altos. Aqui, agora, nós vamos fazer apenas 2 correntinhas, tá, de separação. Não vão ser 3, vai ser 2. E agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Feito este ponto alto, faça uma correntinha. Fez uma correntinha, vamos no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto e vou para o próximo e fazer um ponto alto. Então, olha, vai ser apenas esse ponto alto aqui, separados por uma correntinha, tá? Esses 2 pontos, nós não vamos separar eles com correntinha. Vamos trabalhar um ponto num ponto e o outro ponto alto no ponto à frente. Agora, nós vamos separar com uma correntinha.
E vamos, olha, o próximo ponto nós não vamos pular nenhuma ponto, já vamos fazer um ponto alto, já vamos pro próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação, já vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto e para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo um ponto alto. E uma correntinha de separação. No último ponto alto, vamos fazer o ponto alto, que é o mesmo que nós iniciamos, tá vendo? Olha, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, no início e no final, ficamos apenas com um ponto alto. Agora, vamos fazer as duas correntinhas de separação. Chegamos aqui no nosso leque, vamos repetir o mesmo que nós vem aqui trabalhando. Pronto, olha, desta forma. E agora, assim que fizer o leque, faça duas correntinhas. Vamos em cima do ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas e eu cheguei aqui naquele leque que nós fizemos. Vamos trabalhar o mesmo, tá? Repetindo, olha, seguindo repetição sobre leque. Duas correntinhas de separação, vou vir nesses 10 pontos, eu vou no primeiro fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, vou aqui fazer um ponto alto no próximo ponto, e no ponto alto à frente um ponto alto, uma correntinha de separação. No ponto alto à frente um ponto alto, e no próximo também um ponto alto, uma correntinha de separação. Ponto alto à frente um ponto alto. No próximo ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Cheguei no último ponto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, cheguei aqui no leque, vamos repetir o mesmo. Então, pessoal, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar toda a nossa carreira, tá? O mesmo que trabalhamos, aqui nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, que como vocês podem ver, são a mesma repetição, ok? O mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar repetindo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta, tá? De número 8, já finalizada. Nós vamos dar sequência aí à volta, tá? De número 9. E a nossa volta de número 9 vai ser trabalhada da seguinte forma. Eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 5 correntinhas, tá? Que nós iniciamos. E eu vou iniciar fazendo novamente as 5 correntinhas. Vou em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos iniciar com um ponto alto. Vou fazer as duas correntinhas e vamos aqui. Em cima desse leque, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma. Vou fazer os 2 pontos altos. E vou fazer novamente 2 pontos altos. Aqui nós não vamos fazer nenhuma correntinha de separação, tá bom? Nós vamos fazer 4 pontos altos dentro desse leque. Fiz aqui os 4 pontos altos, nós vamos fazer aqui as duas correntinhas. E aqui agora nós vamos trabalhar, eu vou aqui, ó. Nessa correntinha, entre esse ponto alto e os 2 pontos, vamos nessas correntinhas que fizemos de separação, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas, perdão, uma correntinha. E vou vir aqui, ó, novamente no intervalo de uma correntinha, vou fazer novamente os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no intervalo de uma correntinha e vou fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha e aqui nós vamos fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto, intervalo de uma correntinha. E vamos fazer os 3 pontos altos.
Então, pessoal, vai ser trabalhado desta forma, tá? Aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos dar continuidade, fazendo as 2 correntinhas e vamos vir, ó, dentro desse leque e nós vamos fazer 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, vamos fazer as 2 correntinhas e vamos aqui, em cima do ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas, no ponto alto, 2 correntinhas. Cheguei aqui no leque, vamos fazer 4 pontos altos. Vai ficar desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Vamos agora continuar fazendo aqui as 2 correntinhas e vamos aqui, ó, nesses grupos de ponto que nós fizemos, tá? Nesse intervalo de uma correntinha, no primeiro intervalo, vamos repetir, ó, para cada intervalo de uma correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos, que é o mesmo que nós fizemos aqui. Essa toalhinha, meninas, ela é muito fácil de fazer e ela é super rápida de fazer, tá? Tô explicando bem explicado por causa das nossas iniciantes, né? Que tem dificuldade aí de estar fazendo, então eu explico assim mais bem explicado. Mas pra quem já é prática aí no crochê, né? Vocês podem estar aí adiantando o vídeo, tá bom? Pronto, eu fiz aqui, ó, os 5 grupos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou aqui dentro do leque e nós vamos trabalhar os 4 pontos altos. Então, pessoal, é desta forma, tá, que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência que eu fiz aqui junto com vocês, tá bom? Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, que a nossa volta tá de número 9, já finalizada. E nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 10. A nossa volta de número 10, vamos iniciar novamente com as 5 correntinhas. E vou nesse ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas separação. Agora, vamos vir aqui, ó, nesses 4 pontos altos, vou vir nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos e vou no último ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, separação. E agora aqui, ó, vou em cima, nesses 3 pontos altos, eu vou em cima desse primeiro ponto e vou fazer também um ponto alto. 2 correntinhas, separação. Agora, eu vou aqui, ó, nesse intervalo aqui, onde nós temos aqueles grupos de 3 pontos altos, vou nesse intervalo de uma correntinha e vou fazer os 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos começar a diminuir esses nossos pontos altos, esses grupos de pontos altos, tá? Aqui eu fiz o primeiro, fazer uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo de correntinha, fazer novamente o meu segundo grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalo de uma correntinha, vou fazer aqui meu terceiro grupo de 3 pontos altos. E uma correntinha. No próximo intervalo de uma correntinha, fazer aqui o meu quarto grupo de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, meninas, olha, nós ficamos com 4 grupos, tá, de 3 pontos altos. E agora, tá, nós vamos fazer as 2 correntinhas. Vamos aqui, ó, nesse último ponto alto desse grupo, da carreira anterior, e aqui eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Cheguei naqueles 4 pontos altos, eu vou no primeiro, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, vou aqui nesse último ponto alto dos 4 e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e vou em cima do ponto, fazer um ponto, em cima do próximo ponto, fazer um ponto alto. Então, meninas, eu acho que não há necessidade aí pra mim estar continuando aí fazer com vocês. Porque aqui, olha, vai ser essa mesma repetição, tá bom?
Olha, aqui eu vou fazer só aqui com vocês, tá? Pra, às vezes, vocês ficaram com dúvida. Fazer as duas correntinhas. Então, aqui, ó, naqueles 4 pontos altos que fizemos aqui dentro do leque, eu vou no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, e vou no último ponto alto e fazer um ponto alto. E 2 correntinhas, e vou aqui, ó, nesses 3 pontos altos, vou no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, e agora aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, vamos ir fazendo os grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, que é essa mesma sequência que fizemos aqui, tá bom? Na carreira anterior, tá? Nós tínhamos 5 grupos de 3 pontos altos, e nessa aqui, nessa carreira nossa que nós estamos fazendo, vamos ficar aqui, ó, com 4 grupos, tá bom? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 10, já finalizada. E eu vou iniciar agora a nossa volta, tá? De número 11. Subindo aqui as 5 correntinhas. E vou em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas, vou aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos, eu vou vir no primeiro e aqui eu vou fazer um ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, faço as 2 correntinhas e vem nesse primeiro intervalo de uma correntinha e aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, nesse espaço de uma correntinha, vamos fazer também 3 pontos altos. Uma correntinha, e nesse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Pronto, meninas. Agora aqui, olha, quando nós estamos fazendo a diminuição, tá, dos grupos de pontos altos. Então, aqui agora, nessa carreira, tá, de número 11, vamos ficar apenas com 3 grupos. Feito esses 3 grupos, vamos fazer as 2 correntinhas, vamos nesse último ponto alto daqueles 3 pontos que temos na base, fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vamos em cima do ponto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E assim, meninas, olha, agora aqui é só repetição, tá? Para cada ponto alto que nós temos aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Quando chegar aqui, tá? Nesses grupos de 4 de ponto alto, nesses 4 grupos, né? Nós vamos trabalhar esses 3 grupos. Olha, vai ser trabalhado desta forma, tá bom? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência por toda a volta. E eu vou trabalhar a minha quando chegar aqui no final, volto com vocês. Não esquecendo, tá, meninas? Que quando fizer esse último ponto alto, faça as 2 correntinhas e em cima desse primeiro ponto, desses 3 pontos, tá? Nós vamos fazer um ponto alto, que é, olha, é o que nós trabalhamos aqui, ó. Vocês não esquecem, tá bom? Porque aí no finalzinho, na última carreira, se esquecer, não vai bater aí nos pontos aí da nossa última carreira, tá? Então, não esquece, tá bom? Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 11, já finalizada. E vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 12. Finalizei aqui na terceira correntinha, né? Daquelas 5, que nós vem aqui sempre começando com 5, porque 3 vai servir como um ponto alto e 2 como intervalo. Então, vamos iniciar aqui a nossa volta de número 12, subindo as 5 correntinhas. E vamos ir aqui, ó, trabalhando ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ok? Então, nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Faça de vocês aí, olha, desta forma, tá? Fazendo. E para cada ponto, um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Agora, cheguei aqui, ó, vou em cima desse ponto alto, daqueles 3, né? Vamos fazer um ponto alto, olha. Desta forma aqui. Vou fazer agora 2 correntinhas e vou aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha, aqui eu vou fazer 3 pontos altos.
Aqui agora, meninas, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer os 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou aqui, ó, nesses 3 pontos altos, eu vou vir no último ponto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número 12. Vocês seguem nesta sequência, tá bom? Quando chegar aqui, onde nós temos esses 3 grupos de ponto altos, nós vamos trabalhar 2 grupos, tá bom? Que é o mesmo que nós trabalhamos aqui. Não esquecendo, tá? De fazer sempre o ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto desses 3, ok? Então, o trabalho de vocês aí, não vou dar continuidade com vocês, porque aqui, ó, são a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Segue essa sequência, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 12, já finalizada. Meninas, antes aí de dar continuidade, tá? Eu quero lembrar vocês, tá bom? Se caso o ponto de vocês aqui, ó, nessa separação de 2 correntinhas entre um ponto e outro, se querer ficar repuxado, vocês podem estar aumentando as correntinhas, tá bom? E aqui, ó, aonde nós temos esses 2 grupos de 3 pontos altos, nós separamos por uma correntinha, né? Vocês também podem estar aí separando com 2 correntinhas, tá bom? Não tem problema algum aí, diferença alguma aí, tá? Nas correntinhas. Então, nós vamos iniciar aí a nossa próxima volta. E nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir as 5 correntinhas. E vamos ir trabalhando, olha, ponto alto em cima de ponto alto. E 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui, olha, vou em cima desse primeiro ponto, dos 3 pontos altos, fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha. E aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vou nesse último ponto dos 3 pontos e fazer um ponto alto. E é assim, tá, meninas? Olha, agora nós vamos ir caminhando, ponto alto para ponto alto, com 2 correntinhas de separação. Se você estiver fazendo 3 correntinhas, né? Porque às vezes o ponto de vocês aí estão ficando um pouco repuxado, pode estar aumentando as correntinhas, né? Como os meus pontos, né? Ficou ótimo aqui, tá? Não precisei estar fazendo de 3, mas às vezes de vocês vão precisar, né? Então, pode estar aí fazendo 3 correntinhas. E é assim, tá, meninas? Olha, ponto alto no ponto alto, 2 correntinhas de separação. E assim, olha, nós vamos trabalhar por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, nesse grupo de 3 pontos altos, vamos fazer um grupo de ponto alto aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha. É o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Não esquecendo, tá, meninas? Olha, de fazer esse ponto alto aqui no primeiro ponto alto daqueles 3, tá? Da carreira anterior, olha. Ok? Não esquece, por favor, senão na última carreira aí, tá? Não vai bater os pontos, tá bom? Então, era isso, vou terminar a minha aqui, nessa sequência. Quando chegar aqui no final, volto com vocês pra nós fazer aí a nossa última carreira. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 13, já finalizada. E eu deixei aqui pra fechar, fechei aqui na terceira correntinha e deixei aqui pra iniciar aqui junto com vocês, tá? Essa nossa volta, que vai ser aí a última volta, tá bom? Então, olha, como nós vamos iniciar? Depois de fechar com ponto baixíssimo, vamos lá. Eu vou caminhar aqui, ó, não vou fazer nenhum ponto, já vou aqui, ó, pra esse intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu já vou laçar a linha na agulha e já vou para esse próximo intervalo de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos.
Feitos 3 pontos altos, faça 3 correntinhas. Vou pegar essas 2 laçadinhas aqui, ó, do último ponto, e vou fazer aqui o meu picô. E dentro, no mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Desta forma, olha. Feito aqui, tá? Já vou aqui, ó, pra esse intervalo à frente de 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Já vou laçar a linha na agulha, o próximo intervalo, fazer o mesmo que fizemos ali, tá? Fazer os 3 pontos. 3 correntinhas. Pegar essas 2 laçadas do último ponto alto, as 2 laçadinhas da frente, fazer um picô. E fazer aqui novamente mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui nós vamos trabalhando o leque, tá? Com um picôzinho no meio. Já vou aqui, ó, pro próximo intervalo, ponto baixo. Laço a linha na agulha, no próximo intervalo de correntinhas, repetir o mesmo. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos fazer essa última carreira nossa. Ela é super fácil de fazer, tá? Tenho certeza aí que vocês não vão ter dificuldade de fazer esse biquinho aqui do acabamento, tá? Porque ele é super fácil e bem usado aí em vários trabalhos. Já vou pro próximo ponto, olha, fazer um ponto baixo, voltar, fazer novamente os 3 pontos altos, as 3 correntinhas, voltar, pegar essas 2 laçadas da frente, fazer um picô, voltar novamente no mesmo intervalo e fazer mais 3 pontos altos. Olha, chegamos aqui, ó, tá vendo? Bateu certinho. Cheguei aqui naqueles 3 pontos, né, no grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou no ponto alto do meio, o segundo ponto, e vou prender um ponto baixo em cima dele. Já vou laçar a agulha, a linha na agulha, e já vou para o próximo intervalo à frente e repetir aqui, tá? Esse biquinho que a gente vem fazendo aí. Pronto, meninas, olha, desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar toda a nossa volta, seguindo essa sequência, tá? Lembrando vocês, ó, quando chegar aqui nesse grupo de 3 pontos altos, tem que fazer o ponto, tem que dar o ponto baixo, tá? Se você não tiver esquecido nenhum ponto aí, conforme eu falei pra vocês, né, que é esse pontinho aqui, ó, em cima daqueles 3 pontos, vai bater certinho, tá? Então, o trabalho de vocês aí, olha, desta forma que nós vamos fazer. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para nós fechar aí e finalizar a nossa toalhinha. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a nossa última carreira já pronta. E aqui eu vou finalizar ela junto com vocês. Olha, meninas, bateu certinho aqui, ó. Fizemos o leque, né? E aqui agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo, tá? Que nós iniciamos. Então, vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 2 correntinhas, puxar, tá? Eu já cortei o meu fio pra estar facilitando aqui pra mim, tá? E vou apertar essas 2 correntinhas. Agora, eu vou só arrematar aqui pro lado avesso, escondendo essa ponta de fio, e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já arrematei, escondi por entre os pontos aqui, ó, arrematei do lado avesso. Vocês façam de vocês aí, tá bom? Arrematando ela, tá? Pro lado avesso. E pronto, meninas, já está aqui feita a nossa toalhinha. Olha que linda que ficou com esses desenhos aqui, ó, de moranguinhos. Ficou muito linda e ela é super fácil de fazer, tá? E ela é bem econômica também, tá, gente? Rapidinho aí vocês faz uma, tá? Só vocês ir fazendo passo a passo aí pra quem é iniciante, que vai bater de certinho aqui, tá bom? Aqui onde os pontos bateu certinho, olha. Sempre nós intercalando com um ponto baixo, um leque. Um ponto baixo, um leque por aqui na última volta. Então, era isso, tá, meninas? Eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, já deixa aí o seu joinha
E se inscreva aí para quem não é inscrito, tá, no canal. Então, vou ficando por aqui, tá? Deixando essa peça maravilhosa aqui, o passo a passo para vocês. E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.